pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu tô aproveitando um tempo para cuidar das minhas plantinhas. É verdade, as plantinhas precisam de muito cuidado, porque assim, quem sabe, elas podem dar flores ou frutos, não é mesmo? Mas para isso, ela precisa de cuidado. O que ela precisa mesmo para crescer? Precisa de sol, precisa dos nutrientes da terra e, sim, precisa da água, não é? Por isso que eu tô dando água para as minhas plantinhas. E a nossa vida também é assim. Também nós precisamos de algumas coisas para crescer, que é leitura da Bíblia, para aprender tudo que Deus tem escrito ali para nós, para ensinar para a gente sobre como a gente deve viver e obedecer aquilo que nós aprendemos. Também oração, não é mesmo? E também comunhão com os nossos irmãos. Por enquanto, a gente não está podendo ir na igreja, não. Mas a gente pode fazer uma ligação, a gente pode conversar com elas, não é assim que a gente faz pelo vídeo? E assim também que a gente está se falando. É um jeito da gente ter comunhão. Pois bem, hoje nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito e está quase terminando. Vamos lembrar como é mesmo o versículo que a gente está aprendendo? Mas hoje eu vou ensinar para vocês de um jeito diferente, com gestos. Querem ver como é que é? Espera um pouquinho aí. Então vamos lá, vamos aprender agora o versículo com gestos, para a gente nunca mais esquecer. O fruto do Espírito é amor, o amor que vem de Deus, alegria, a alegria que só tem quem conhece a Jesus, paz, a paz tão gostosa quando Jesus vem morar no nosso coração, longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência grande. Muito bem, vamos continuar? A gente tem também a bondade e a benignidade. Ou melhor, a benignidade e a bondade. Benignidade é querer o bem, bondade é fazer o bem. Depois vem a fidelidade, é fazer o que falou, o que disse que ia fazer, não é mesmo? Depois da fidelidade vem a mansidão, que é o tema de hoje. Mansidão é ser manso. Quem já viu um cachorrinho que é muito mansinho? Aquele cachorrinho que a gente pode fazer o carinho nele e ele não vai te morder. É um cachorro manso. Mas hoje nós vamos falar mais sobre isso. E o domínio próprio, que é o controle, quando a gente não fica bravo à toa. Vamos fazer comigo os gestos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração pelo dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela escola dominical, obrigada pela Bíblia, obrigada porque o Senhor cuida de nós. Ajuda a gente a entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Em nome de Jesus, amém.
Então, crianças, hoje nós já aprendemos que a plantinha precisa de alguns cuidados para crescer e nós também precisamos de alguns cuidados para crescer. Mas será que a tia aqui também vai crescer? Crescer de tamanho não. Vocês sim, vocês vão crescer de tamanho também. Mas o crescimento é o crescimento espiritual. É aquilo que Cristo faz na nossa vida, nos transforma. Cada vez que a gente lê a Bíblia, aprende mais sobre Jesus, faz oração e a gente obedece aquilo que Deus nos ensina, o nosso coração se transforma e essa transformação faz com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E aí, o fruto do Espírito vai ficar aparecendo na nossa vida. A gente vai poder agir com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, que é o tema de hoje, e domínio próprio. Falando em mansidão, o que é mansidão? Ser manso é ser gentil, tratar as pessoas com amor. Ser manso é não ficar zangado, bravo, nervoso quando houve um não. Ser manso é ser obediente à vontade e à verdade de Deus. Ser manso é ser forte. A gente sabe pela Bíblia que 2 pessoas foram muito mansas. Uma delas é Moisés e, claro, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem tudo aquilo que tem no fruto do Espírito. Ele é perfeito, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, o nosso Salvador. Mas hoje eu quero contar para vocês a história de Moisés, um pouquinho só da história de Moisés, porque a história de Moisés é bem grande, mas para vocês aprenderem como ele foi um homem manso. A história de Moisés começa com um cestinho. Aquele bebezinho que foi colocado no cesto para que ele pudesse sobreviver. E olha, o plano da mamãe dele deu muito certo, porque ele foi encontrado pela filha do faraó, que pediu ajuda para a própria mamãe dele cuidar dele até que fosse o tempo dele voltar para a casa do faraó. Teve um tempo lá no Egito que os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Eles eram escravos, estavam sofrendo com tanto trabalho e eles clamavam a Deus para que eles fossem libertados disso. E num dia de trabalho de Moisés, de repente, ele viu aquela sarça pegando fogo e aí ele viu que era Deus falando com ele. Era a resposta de Deus para o clamor do seu povo que estava sofrendo no Egito. E disse a Moisés: eu vou te dar uma tarefa. Você vai lá falar com o faraó para tirar o povo do Egito. Mas Deus, será que as pessoas vão acreditar em mim? Será que eu sou capaz de fazer isso? E assim Moisés foi falar com o faraó. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Ai, 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 como será que Moisés ia fazer isso? Moisés confiou naquilo que Deus disse a ele, e ele mansamente obedeceu ao que Deus disse para ele fazer. E ele recebeu poderes especiais para poder então atravessar o mar com todo aquele povo para libertá-los da escravidão do Egito. Eu acho que Moisés está com problemas. O povo está muito insatisfeito. Eles estão com fome, estão com sede, estão reclamando para Moisés. Você tirou a gente do Egito, mas acho que era melhor ter ficado lá, porque pelo menos lá tinha comida e bebida. E agora, o que será de nós? Moisés o tempo todo
Foi manso, corajoso e contou com a ajuda de Deus para cumprir com a tarefa que tinha recebido. Ele não brigou, levou tudo a Deus, ouviu as reclamações e cumpriu com a tarefa. Assim está escrito: era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números, capítulo 12, versículo 3. Viram só, crianças? O exemplo de Moisés é muito importante para a gente aprender também com ele a ser manso e especialmente aprender com Jesus Cristo, que demonstrou mansidão em tudo. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo e ele foi sem reclamar para aquela cruz onde ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele tem um lugar reservado lá pertinho dele, lá na eternidade, para a gente ir morar com ele para sempre. Vamos orar para nós terminarmos a aula de hoje? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração por aquilo que o Senhor nos ensinou através do exemplo de Moisés, do exemplo de Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos mansos em toda e qualquer situação. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima.